Juízes 3, do versículo 12 até o versículo de número 30. Eu estarei lendo, os irmãos podem acompanhar a leitura. Nos diz assim a palavra do Senhor. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. Então os filhos de Israel serviram a Eglon, rei de Moabe, rei dos Moabitas, de 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou libertador. Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita, por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu-o debaixo das suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gigal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te. Então todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. Eude entrou na sala de verão que o rei tinha para si, onde estava assentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eude, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre si as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei, e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas. E disseram: sem dúvida ele está aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram a chave e a abriram, e eis seu senhor estendido, morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo a ele à frente. E lhes disse: segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os moabitas, e nenhum deles deixou passar. Naquele tempo, feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim foi Moabe subjugado naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Oremos mais uma vez, queridos. Pai maravilhoso e santo, Tua palavra tão viva e tão poderosa está diante de nós. A sua leitura já traz ao nosso coração alento, conforto, desafio, exortação. Ela é tão viva, tão eficaz, tão penetrante, tão transformadora. Mas nós somos tão desejosos de Ti, Senhor, tão interessados em conhecer o Senhor ainda mais, que pedimos que o Senhor venha falar mais profundamente diante deste texto ao nosso coração. Portanto, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos a transmitir a Tua verdade ao coração do Teu povo. E cada um que aqui se encontra presente tenha a sua mente cativa, o seu coração preso à Tua palavra e à Tua verdade. Possamos estar atentos aos Teus desígnios, ó Deus, para aprender do Senhor e viver segundo o bem lhe apraz, segundo manda a Tua palavra, Tuas sagradas Escrituras, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.
Meus queridos e amados, Matthew Henry, um dos grandes teólogos do século XVII, escrevendo o seu comentário sobre o livro de Juízes, ele faz a seguinte declaração: os que têm descoberto que Deus é fiel às suas promessas, podem estar seguros que será igualmente fiel às suas ameaças. O Senhor, ele tem uma aliança com o seu povo. Sua aliança é baseada em sua palavra. Nela ele promete bênçãos e aos que a obedecerem. Mas também ele orienta e promete maldição àqueles que a negligenciarem. A história que nós acabamos de ler começa com uma expressão que é repetidamente anunciada, feita, falada por diversas vezes no livro de Israel. Fizeram o que era mal perante o Senhor. Durante todo o livro nós vamos ver isso e pelo menos 7 vezes nós vamos ler essa expressão. Fizeram o que era mal perante o Senhor. O povo de Israel, como alguém que se perde repetidamente no mesmo caminho escuro, volta agora a trilhar a estrada da infidelidade. Com a morte do juiz Otiniel, eles não demoram a esquecer o livramento que Deus havia direcionado sobre eles. Haviam também se esquecido do fato de que exatamente por eles se desviarem do caminho, veio sobre eles o peso de Cusã-Risataim, tornando-os escravos. Eles se esquecem rapidamente disso, esquecem do livramento, esquecem das consequências dos seus atos, e aí considera de forma a retornar aquilo que eles praticavam anteriormente. Então, novamente, eles voltam a buscar outros deuses. Como consequência, o texto vai nos dizer que o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. Eglon se tornou agora esse novo Senhor sobre os filhos de Israel, o que aqui é uma grande ironia divina. Porque o povo abandonou o verdadeiro rei, abandonou o verdadeiro Senhor, escolhendo para eles senhores e deuses fracos e inúteis, débeis na sua realidade, que não podiam de forma alguma salvar ou mantê-los. Deus agora, em resposta, permite que eles agora sejam dominados por um governante improvável. Um governante que não teria as características de um grande rei. O nome Eglon, ele significa bezerro gordo, aquele que está pronto para o abate. E se refere exatamente à sua corpulência, a um reforço de ideia, porque o texto nos diz que ele era um homem gordo, pesado, que pouco se encaixa, então, na figura de um guerreiro, de um conquistador, de um líder. Nós esperamos que o conquistador seja exatamente forte, destemido, um guerreiro imponente, mas Deus entrega Israel nas mãos de um rei que, pela sua condição física, não parecia ter poder algum. O autor de Juízes vai enfatizar essa percepção irônica ao destacar no versículo 14, Eglon, rei dos Moabitas, deixando claro que a força de Israel não estava no seu exército, não estava nas suas armas, mas na presença de Deus. Quando o povo se afastou então do Senhor, esse governante frágil, diante de um povo que era fraco, pôde então se impor com autoridade sobre este povo. E aqui nós temos algo interessante, porque quando nós olhamos o primeiro juiz citado, ainda neste capítulo, nos versículos de número 7 ao versículo de número 11, nós vamos encontrar como juiz Otiniel, e vamos encontrar como os seus algozes, Cusã-Risataim, que é apresentado como um grande conquistador. Ele era rei de toda uma região da Mesopotâmia, ele era um imperador. Ele havia então conquistado a primeira vez, e Otiniel se levanta com o braço forte e salva o povo. 40 anos então eles passam em paz. Eles abandonam depois da morte. E agora Deus não levanta um outro exército forte. Não, para mostrar para eles que a verdade da força não está neles, mas está no Senhor, Deus levanta agora um rei frágil, um rei pesado, que para conseguir conquistar a Israel, faz aliança com outros 2 povos.
Ele se une a povos que no passado não foram capazes de barrar o avanço de Israel, assim como os moabitas. Esses mesmos povos que no passado eram povos fracos e vencidos, vencem Israel sem dificuldade. Mas o texto ele nos mostra algo mais. A intenção dele é justamente mostrar que a nossa negligência diante do Senhor vai nos levar a situações de fato que nós nunca imaginávamos que estaria. Porque o peso da queda, ou melhor, o desprezo do Senhor sobre a negligência do seu povo, se torna ainda maior, porque o versículo de número 13 nos diz que eles conquistaram a cidade das palmeiras. Você sabe que cidade é essa? Anteriormente, essa cidade era conhecida como Jericó. A cidade que trazia a marca da vitória extraordinária de Deus sobre esta cidade. Os muros daquela cidade caíram diante da obediência do povo. Eles não levantaram uma única lança, não levantaram uma única ferramenta para que a cidade viesse toda a ruir e então eles entrarem para conquistar. O nome desta cidade então se torna símbolo da força dos filhos de Israel. Nós vamos ler lá em Josué e também em Juízes que as nações ao redor, que os povos ao redor tremeram diante desta realidade. Eles ouviram dos feitos que Deus havia feito na grande nação do Egito. Viram a forma como eles passaram a pés enxutos pelo mar Vermelho. Depois vem Deus fazer da mesma forma, passando sobre o Jordão aos pés enxutos. E agora a cidade que é poderosa, que está ali, fortificada. Irmão, para você ter uma ideia, a muralha de Jericó passava uma carroça na sua largura. Não era um muro estreito, era uma muralha extremamente grossa, e ela cai ao voz das trombetas e declarando que Deus havia dado a eles a vitória. Toda essa muralha cai, e essa cidade então é tomada. Mas agora, queridos, ela foi retomada. Não por um exército poderoso, mas por um exército insignificante. Por um rei cujas suas limitações físicas o tornam inesperado para a batalha. E por um ajuntamento de povos que são necessariamente, diante de Israel no passado, fracos e incapazes. O recado de Deus é claro. Sem eles, sem o Senhor, Israel não tem força para permanecer na terra prometida. É Ele quem os habilita, é quem capacita, é quem os dá força. O povo, então, que deveria ser fiel à aliança, desviou, e Deus, fiel à sua palavra, cumpriu a maldição anunciada contra a sua rebeldia, registrada em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 25. Deus agiu sobre eles. E o que Israel faz? Fica cativo 18 anos. 18 anos sobre o poder deste povo. Então, eles agora, diante deste novo Senhor, que é imposto sobre eles, eles novamente se voltam para o verdadeiro Senhor e clamam por socorro. E mais uma vez eles pedem a Deus que os livre do seu algoz. E Deus age com misericórdia diante deste povo ingrato e deste povo rebelde. Eles se rebelaram, eles se afastaram, eles escolheram outros deuses para si. Eles mesclaram a adoração ao Senhor à adoração aos outros ídolos. Foram rebeldes à palavra, desobedientes à aliança, mas ao clamar ao Senhor, Deus que é fiel à sua palavra, que é fiel à sua aliança, atende o clamor deste povo com sua misericórdia, com sua graça. Versículo 15, então, vai nos dizer: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador. Deus levanta agora um novo juiz para poder levar este povo de volta à liberdade, para que eles possam continuar adorando o verdadeiro Senhor. Mas agora, diferente de Otiniel, que é um juiz que nós olhamos aqui e não há nenhum registro das suas falhas, dos seus erros ou da sua incapacidade, Deus agora também levanta um juiz que é inesperado.
Assim como Deus levantou um conquistador inesperado, Deus agora levanta um juiz inesperado em quem poucos ou praticamente ninguém conseguiria depositar esperança. O versículo de número 15 continua, então nos diz que o seu nome é Eude, que ele é filho de Gerá, da tribo de Benjamim, mas o texto destaca algo importante: ele era canhoto. Ele era canhoto. A princípio, essa informação pode parecer que é apenas uma referência ao modo como ele mata o rei Eglon, porque o versículo 21 vai dizer: então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o punhal do lado direito e cravou sobre a barriga de Eglon, sobre o seu ventre. No entanto, há um significado maior do que isso. Há um significado maior. Primeiro, um significado cultural, tanto do contexto hebraico quanto do contexto da Palestina. A mão direita era um símbolo de poder e habilidade. Deus jura por sua mão direita. Nessa mão direita, há alegria eterna. O seu escolhido assenta-se à direita do Pai. Isaías 62, versículo 8 e 9, Salmo 16, versículo 11, Salmo 110, versículo 1. Por que é falado, então, com uma mão direita essa de habilidade e poder? Porque a maioria das pessoas são destras. Porque a maioria das pessoas tem a mão direita como a sua mão de trabalho. E aí, automaticamente, ela se torna símbolo de capacidade e de força. Ela era a mão dos guerreiros que empunhavam a espada. E por isso, aqueles que tinham a destra, ou a destreza, a habilidade de movimentar-se com a mão direita, eram vistos como os mais poderosos e habilidosos. E aqui fala que nós temos um canhoto. Isso já é suficiente para a gente achar estranho essa colocação. Mas o que nós não conseguimos perceber no texto em português é que no texto hebraico, quando sugere que Eude era canhoto, ele não está simplesmente dizendo que ele tinha uma habilidade mais forte ou mais adequada com a mão esquerda do que com a sua mão direita. Não é isso que ele está dizendo. Eu, por exemplo, eu sou canhoto. Eu escrevo com a mão esquerda, eu faço as coisas com a mão esquerda, eu tenho dificuldade, às vezes, até de definir esquerda de direita, porque a minha mão destra, a mão com quem eu movimento, é justamente a esquerda. Mas eu tenho uma habilidade com a mão direita. Eu consigo fazer coisas com a mão direita. Eu consigo usar a minha mão direita. Ela não tem nenhum impedimento no seu movimento. Contudo, o texto aqui, essa expressão canhoto, ela estará diretamente ligada a alguma limitação. Talvez uma paralisia, ou alguma outra coisa a qual impossibilitava que a mão direita dele fosse movimentada. Entende, irmãos? Pense nisso. Isso significa que este homem tinha uma deficiência física. Como um guerreiro poderia ser escolhido com uma deficiência física, numa época em que a força e a agilidade do corpo era necessário para se travar as guerras e as batalhas? A luta era corporal. Não poderia ser um guerreiro notado, muito menos um líder que se levanta contra um exército, lidera um povo. As pessoas não iriam acreditar nele. Isso fica ainda mais claro quando nós percebemos que o rei Eglon não vê ameaça em Eude. Veja, ele recebe a sós a Eude, o conduz até uma sala privativa para ouvir a mensagem que ele está dizendo. Isso está escrito nos versículos 19 ao versículo de número 20. Não apenas o rei não consegue ver ameaça em Eude, ele é servo do rei, mas de um povo conquistado. Ele é inimigo. E o rei o recebe a sós. A guarda pessoal não diz assim: rei, você está em perigo, peraí, nós não podemos deixar você sozinho com este homem, vamos ficar atento a esta realidade. Nem a sua guarda pessoal, nem ele mesmo consegue ver neste homem ameaça, porque ele é um aleijado. Porque a mão que deveria de carregar a espada, que poderia ser usada para atingir o rei, está impossibilitada. Então ele não representa perigo.
Por isso ele consegue entrar com facilidade e ficar a sós. Mas Deus usa exatamente este homem para trazer a libertação a Israel. Há uma grande ironia na escolha de Eude, especialmente comparando isso então agora ao próprio rei Eglon. O rei moabita, por sua obesidade, era limitado em sua movimentação, tornando-o mais pesado demais para reagir com rapidez e destreza. Então aquele homem com aquela deficiência é capaz de puxar a sua adaga, o seu punhal de 45 centímetros e cravar no ventre do seu inimigo. A sua limitação física leva à derrota e a limitação física do outro o leva à vitória, mostrando o quão vulnerável nós somos. Mas eu acho interessante, eu amo ler a palavra do Senhor, e essas narrativas, essas crônicas, elas são maravilhosas, porque aqui nós temos uma cena intensa, algo digno de um filme de ação. Nós temos suspense, temos intriga, temos tensão e temos um desfecho dramático. Eude vai armado com um punhal, ele passa por uma revista. Será que ele consegue entrar até a presença do rei com aquele punhal? E ele consegue. Ele está querendo cumprir o seu propósito de assassinar o rei para poder libertar o seu povo. Mas o rei está na sua câmara mais distante, ele não consegue se aproximar. Então ele entrega o tributo, o imposto que é devido, aí ele retorna, no meio do caminho ele volta, aí ele planeja, ele organiza, ele consegue passar de novo pela guarda, ele chega até o rei, se aproxima do rei e fala: rei, eu tenho uma mensagem para ti. Na hora que ele fala, o rei então, uma mensagem secreta, o rei então manda que todos saiam. E fala: agora, vem para cá. E ele sobe para a presença do rei. Ele vai para o local privativo, dando a ele a condição de fazê-lo. Imaginem a cena. Ele diz: eu tenho um recado de Deus. O rei então se levanta para receber o recado e de repente ele puxa um punhal. Há uma espécie de luta corporal. O punhal encrava em todo o ventre deste homem. Depois isso acontece, há toda uma trama. Ele desce da sala de verão, ele vai até as portas, ele tranca ela por dentro, ele sai por outro caminho, passa como se nada tivesse acontecendo diante dos soldados, da guarda pessoal, atravessa toda a cidade, sai pelo portão até chegar a uma região segura, que é chamada então a região das esculturas, e aí ele sobe a montanha, vai à região de Efraim para poder tocar a trombeta e fazer o povo descer. Digna de um filme de ação, cheio de tensão, cheio de coisas maravilhosas, mas este filme não é um filme para crianças, não é um filme que poderia ter uma faixa etária para crianças, porque ele tem cenas e detalhes brutais, que a maioria das traduções vai suavizar no seu desfecho, assim como suaviza na nossa tradução. O versículo de número 2, ele termina mencionando apenas que ele não havia retirado o punhal, e por conta disso a gordura se fechou sobre a lâmina. No entanto, o original sugere uma cena mais grotesca, mais pesada. O abdômen de Eglon se abriu e as suas entranhas saíram para fora, juntamente com seus excrementos. É isso que o texto está dizendo. Que não foi a gordura, mas foi as entranhas e o excremento. Ele perfurou o intestino grosso deste homem e vazou as suas fezes. Ele caiu sobre, imagina, é grotesco a cena. Por isso é que o versículo de número 24 vai dizer que depois que ele saiu, vieram então os seus servos, encontraram as portas trancadas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo as suas necessidades em seu cômodo privativo. O mau cheiro exalava para fora do recinto, e por isso é que seus servos vão pensar que o rei está aliviando o seu ventre. Novamente, uma nova direção para sua obesidade. O que segue então agora é o desfecho normal, aquilo que é esperado. Eude toca a trombeta e convoca o povo para a batalha. Mas por que o povo segue?
se ele é um deficiente? Porque ele é quem mata o rei. A notícia se espalha. Ele foi o último a estar com o rei, ele foi o último a sair. Então toda a região começa a dizer: Eude é o nosso guerreiro. Eude foi aquele que conseguiu matar o rei. Quando ele toca então a trombeta, quando ele soa então a trombeta, chamando do monte toda Israel para a libertação. Israel, que antes estava curvado sob o jugo de Eglon, agora se ergue com o arrependimento e a fé renovada diante do Senhor. A narrativa destaca novamente o contraste entre os personagens. Enquanto Eglon era o rei obeso, limitado em sua destreza, não era a mesma coisa com relação ao exército moabita. O versículo de número 29, que ali havia uns 10.000 homens, todos robustos e valentes, mostrando então que eram homens de guerra, homens capazes. O autor enfatiza que a vitória de Israel não se deu então pela sua própria força, porque quem lidera é um deficiente, mas porque eles buscaram ao Senhor, porque eles se voltaram para Ele e assumiram um compromisso agora de obediência e fidelidade. Deus então os conduz à vitória. Quando o povo clama, Deus responde. Quando o povo se entrega, Deus luta por eles. Entende isso, queridos? É Deus e não é Eude quem de fato liberta os filhos de Israel. É Ele quem vem de fato em socorro, quem capacita, quem direciona tudo para que Israel pudesse sair livre. Mas tudo isso, meus amados irmãos, aponta para algo maior, para algo mais profundo. Aponta para a verdadeira libertação de Deus. Porque um dia o libertador supremo viria. Aquele que todos os libertadores do Antigo Testamento preanunciam, se tornam sombras. Mas quando ele veio, ele não foi recebido com honras, nem saudado como um herói. Pelo contrário, ele foi desprezado em cumprimento às Sagradas Escrituras. Ele era visto como alguém que não tinha aparência nem formosura. Ele era desprezado e rejeitado entre os homens. Isaías 53, versículo 2, versículo 3. Ele era também alguém como um improvável libertador. Mas era diferente de Eude. Eude era um deficiente, ele tinha suas deficiências, suas limitações físicas. Jesus era perfeito, porque o seu sacrifício deveria de ser perfeito. Mas, paradoxalmente, ele ainda é mais improvável como libertador, pois ele não venceu pela espada, mas pela entrega. Não libertou em meio a um grande triunfo, mas por meio de uma derrota que aos olhos humanos parecia irreversível. Queridos, desde os tempos antigos, Deus revela que a sua salvação não aconteceria conforme as expectativas humanas. Ele não viria com a força das armas. Não. Ele não viria pela estratégia militar dos homens. Viria por meio da fragilidade de um bebê nascido na manjedoura, e não pela imponência de um rei entronizado em palácio. Viria através do silêncio diante dos seus acusadores e não diante de uma resposta agressiva. Seria consumada, não com a vitória sobre os seus inimigos em batalha, mas pela humilhação e a morte da cruz. Aquele que poderia esmagar todos os seus adversários, escolheu ser esmagado. Aquele que deveria ser exaltado, escolheu carregar a vergonha de cada um de nós, até a cruz. Não cometamos o mesmo erro que Eglon, que olhou para o libertador escolhido por Deus e não lhe deu crédito. A verdadeira salvação não se encontra onde os olhos naturais esperam. Ela está em Cristo, o libertador inesperado, desprezado pelo mundo, mas escolhido por Deus. Porque é pela cruz que ele venceu quando parecia derrotado. E por seu sacrifício, queridos, por seu sacrifício, ele resgatou para si um povo que por sua graça foi chamado a uma aliança eterna.
Consegue perceber isso, queridos? Diante desta verdade, eu quero deixar 4 aplicações das nossas vidas. Primeiro, a obediência gera permanência, mas a negligência gera queda. Os filhos de Israel estavam vivendo aquilo que se tornaria padrão no seu livro. Israel, mais uma vez, caiu na desobediência e experimentou a negligência de suas consequências. E aí, a cada ciclo de idolatria e afastamento, o povo então é entregue à mão de inimigos. Deus havia prometido os bênçãos que seriam entregues àqueles que obedecessem, mas também advertiu sobre as consequências do pecado. Essa verdade deve nos ensinar que sem a presença de Deus nós enfrentaremos aflições que poderiam ter sido evitadas. Que Ele irá permitir que sintamos o peso da nossa escolha, para que nós então possamos nos voltar para Ele em arrependimento e restaurar a nossa comunhão. Lembre-se disso. Lembre-se disso. As nossas escolhas longe do Senhor fará com que nós enfrentemos aflições que poderiam ser evitadas. E Ele usar isso para nos levar ao arrependimento e à restauração à sua comunhão, se nós de fato somos filhos dele. Segundo, sem Deus, até os inimigos improváveis nos dominam. Quando nós olhamos para a história de Israel no passado, nós vamos perceber que Israel já havia superado Moabe e seus aliados. Deus não havia permitido que eles impedissem Israel de chegar até a terra prometida. No entanto, ao se afastar de Deus, esse povo que antes era incapaz de barrar o avanço, agora se tornam seus próprios opressores. Isso nos ensina que nossa vitória não depende das nossas habilidades, queridos, mas da presença de Deus em nossa vida. Isso nos ensina que quando nós negligenciamos a nossa comunhão com Ele, até os inimigos que haviam sido vencidos no passado passam a se tornar poderosos e algozes de nossas vidas. Devemos permanecer firmes na dependência do Senhor, para que a sua força nos sustente na vitória contra os nossos inimigos. Terceiro, Deus usa instrumentos improváveis. Eude, devido à sua condição física, não parecia ser um guerreiro à altura da missão, mas Deus escolhe exatamente ele e mostra que ele é capaz de fazer isso, dando ele a estratégia, a direção. Deus não olha para as limitações humanas, Deus não olha para as nossas aparências. Isso então deve nos ensinar que o Senhor pode usar qualquer pessoa para cumprir os seus propósitos. E muitas vezes nós pensamos que não somos capazes, que nós estamos em alguma desvantagem, mas Deus nos fortalece, Deus nos capacita para realizar a sua vontade, independente das nossas fraquezas. Não tenha medo de encarar os seus algozes, não tenha medo de encarar os seus inimigos, não tenha medo de encarar desafios futuros, porque se você está na vontade do Senhor, na direção do Senhor, Ele irá usar a sua própria fraqueza ao seu favor, Ele irá usar a sua própria limitação ao seu favor. Deus usa o fato dele ser um deficiente para chegar até o rei e cumprir o seu propósito. Uma outra pessoa, um outro guerreiro, não chegaria aonde ele chegou, não chegaria próximo como ele chegou. Ele era o mais improvável e ao mesmo tempo se torna agora a melhor escolha. Será que você não está achando que você é improvável demais? Mas é a escolha perfeita de Deus. Pense sobre isso. E é para fazer a vontade, seguir a vontade. Tenha coragem e vá em frente. E Deus irá fazer o seu propósito. Quarta e última, mas não menos importante lição. Nós temos um libertador supremo. A liberação de Israel por meio de Eude nos aponta para uma realidade maior, a necessidade de um libertador definitivo. Assim como Israel estava perdido, completamente subjugado, dominado, ao clamar ao Senhor, Deus lhe concede a redenção. Meus amados irmãos, Cristo veio também de modo inesperado.
não como um guerreiro imponente, mas como um servo que não vence com a espada, mas vence com o sacrifício. Nossa restauração não acontece quando nós reconhecemos que somos fortes ou poderosos. Não, de forma alguma. Mas quando nós reconhecemos que sem Ele nós estamos perdidos, e que somente através de Cristo encontramos a verdadeira libertação e salvação. Isso possa ser uma realidade sobre a sua vida. Que este mesmo Senhor seja Senhor sobre a sua vida. E que essas lições sejam aplicadas ao seu dia, para a glória e honra do nosso Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor nesse instante. Maravilhoso Deus, santo e poderoso Senhor. Aqui estamos nós diante da Tua palavra, que agora não apenas foi lida, mas foi exposta. Lições preciosas estão aqui diante de nós, a qual nós devemos de trazer não apenas no nosso entendimento, mas levar para a nossa prática. Devemos de entender, ó Deus, que a obediência gera permanência, enquanto que a negligência, ela gera afastamento do Senhor. Devemos de entender, ó Deus, que sem o Senhor, até os inimigos mais improváveis tornam-se os nossos dominadores. Devemos de lembrar, Senhor, que o Senhor usa a nós instrumentos improváveis para fazer a Tua vontade. E devemos simplesmente nos apegar a ela e cumprir o Seu chamado sobre as nossas vidas. E principalmente, este texto nos ensina que temos um libertador supremo, que ainda que o mundo possa julgá-lo improvável, ele é, de fato, o ideal para aqueles que querem aliviar-se das suas dificuldades, das suas lutas. Ou como diz lá em Mateus, para terem as suas cargas, os seus pesos aliviados nele, para aprender dele, que é humilde e manso de coração. Então, que nós possamos, ó Deus, de fato aplicar isso à nossa vida e levar isso conosco no nosso dia a dia. Ser com a Tua igreja, ser com o Teu povo, para a glória e para a honra do Teu santo nome, em nome de Cristo Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, as ternas e insondáveis consolações do Espírito Santo, sejam sobre todos vós e sobre toda a igreja do nosso Senhor, espalhados sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.